A graça e a paz do Senhor, queridos irmãos, vocês devem estar muito bem, porque eu sinto de Deus que os irmãos estejam muito bem. Queridos, quero falar da vida de um homem chamado Moisés, um homem que teve a maior das recompensas que um homem pode ter nessa vida. Ele recebeu um projeto de Deus, ele recebeu virtude de Deus, ele recebeu a inteligência de Deus, ele recebeu a sabedoria de Deus. No entanto, no meio da vida dele, por um gesto feito por ele, o Senhor não o levou para o lugar onde todos gostariam de estar, terra prometida. Nós olharmos o livro de Êxodo, capítulo 13, a gente vai ver que o Moisés, ele separou lá 12 homens da tribo de Israel para inspecionar a terra prometida. Está no capítulo 13, né? E esses 12 homens, eles foram lá na terra, olharam e viram que tinham 4 gigantes, 4 demônios que estavam ali. E desses 12 homens, eles levaram 40 dias para inspecionar a terra. E quando voltaram, 10 deles deram um relatório para Moisés que não foi agradável. E 2 deles, Josué e Caleb, deu um relatório aceitável, dizendo que a terra manava leite e mel, que era uma terra muito boa. E vocês podem ver que eram 2 homens para carregar um cacho de uva e tudo mais. Aí o povo começou a murmurar. Se você olhar no capítulo de número 14, você diz que eles falam lá no versículo de número 3, não era melhor nós voltarmos para o Egito, né? Aquela coisa toda, murmurando, reclamando. E aí, o Senhor no versículo de número 18, ele já estava começando a ficar, o Senhor Deus estava começando a ficar irritado com esse povo. O versículo de número 18, ele diz: Adonai é vagaroso para irar-se, rico em graça, perdoador das ofensas e crimes. Entretanto, não isenta de culpa, mas faz, né? Os efeitos, né? Não isenta de culpa, mas faz os efeitos negativos das ofensas dos pais serem experimentados até pela 3ª e 4ª geração. Então essas pessoas que reclamaram, veja lá no versículo de número 33 do capítulo 14. Olha o que Deus fala a Moisés para falar para aqueles que não confiaram na promessa. Versículo 33. E seus filhos vagarão nesse deserto por 40 anos, suportando as consequências das suas prostituições, até que o deserto devore suas carcaças. Vocês suportarão as consequências de suas ofensas, na proporção de 1 ano por dia gasto no reconhecimento da terra. 40 dias, 40 anos. Assim vocês saberão o que significa opor-se a mim. Então Deus, ele já estava por aqui, né, como se diz, com este povo. Só que no meio desse povo, mesmo Deus falando com eles, se levantou, né, uma facção desse povo,
Versículo 44 diz assim: No entanto, eles eram presunçosos. Uma facção se levantou e falou: Nós vamos a si mesmo. Eles eram presunçosos e partiram em direção às partes altas da região montanhosa. Ainda que a arca da aliança de Adonai, a arca estava no acampamento, e eles foram. E Moisés permaneceram no acampamento. Então os anaquins, os cananeus que moravam naquela região montanhosa, desceram, atacaram-nos e derrotaram por todo o caminho. Resumindo, esse povo, cerviz dura, né, foi e foram exterminados. E começou uma sucessão de coisas a acontecer. Lembre-se que a irmã de Moisés, Miriam, começou a questionar o posicionamento de Moisés. E aqui no capítulo de número 16, né, um povo se reuniu, né, e começou a falar. Eles se reuniram contra Moisés e Arão e disseram-lhe: Vocês valorizam em demasia. Ou seja, vocês se valorizam. Adonai será santo. São vocês, filhos de Levi, que se valorizam em demasia. Esse povo que falou isso é aquele povo que todos sabem da tribo de Levi, Datã, Coré e Abirão. A famosa, né, rebelião começou a se levantar frente a Moisés. Olha o que o Senhor disse a Moisés, no versículo de número 20. O Senhor falava com Moisés na tenda, face a face. Adonai disse a Moisés, versículo 20: Separe-se desta assembleia, eu vou destruí-los imediatamente. Aí Moisés foi lá, separou, né, as pessoas, colocou eles, né? Olha só, separaram todos. O Senhor falou para Moisés: separe este povo com todos os seus pertences, todas as suas coisas. Versículo número 30. No entanto, Adonai fizer algo de novo, se o solo se abrir, os engolir com tudo que possuem, e eles descerem vivos ao céu, vocês entenderão que estes homens demonstraram desprezo por Adonai. No momento, versículo de número 31. No momento em que ele terminou de falar, o solo abaixo deles se dividiu, a terra abriu e a boca os engoliu com as suas casas. Ou seja, foram todos engolidos. Olha só. Mas, no capítulo de número 17, Adonai fala para Moisés: diga a Eleazar, filho de Arão, sacerdote, que retire o braseiro do fogo e espalhe as brasas acesas distante, que elas se tornarão sagradas. Versículo de número 6. Na minha Bíblia está 41, não sei. É versículo 6. Todavia, no dia seguinte, toda a comunidade do povo de Israel reclamou contra Moisés e Arão. Vocês mataram o povo de Adonai. Pelo fato da comunidade estar reunida contra Moisés e Arão, eles olharam em direção à tenda de encontro e viram uma nuvem cobrindo a glória de Deus. Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro. Mesmo assim, o povo continuou murmurando. Adonai disse a Moisés: afaste dessa assembleia. Versículo de número 49, versículo 9. Adonai disse a Moisés: afaste dessa assembleia e eu
destruirei de uma vez. Eles, no entanto, Moisés ainda quis, Senhor, preciso preciso orar por este povo, Senhor Deus. Preciso interceder por este povo. Eles, no entanto, prostraram-se com o rosto em terra. Moisés disse a Arão: pegue seu incensário, acenda o fogo no altar, põe incenso sobre ele e apresse-se com ele ao encontro da assembleia para fazer expiação por eles, pois a ira já saiu de Adonai e a praga já começou. Ou seja, Deus estava irado. Versículo de número 14 do capítulo 17 diz assim: o número dos que morreram por causa da praga chegou a 14.700. Muita gente. Aí eles começaram a discutir o sacerdócio, duvidaram do sacerdócio. Aí que Deus faz? Deus pega Moisés e fala: pega a vara de cada sacerdote, de cada tribo, e coloque para florescer. Deixe durante a noite aí. Aí Moisés fez isso. Capítulo 17, no versículo de número 24. Moisés levou todas as varas de diante de Adonai para todo o povo de Israel, e eles observaram. E cada homem pegou a sua vara de volta. Dia seguinte, Adonai disse a Moisés: põe a vara de Arão de volta ao seu lugar, diante do testemunho. Ela deve ser mantida ali como sinal. Por quê? Porque a vara de Arão havia brotado, mas dela não havia brotado apenas flores, mas também amêndoas. Ou seja, havia uma legitimidade no sacerdócio de Arão. Queridos, há uma legitimidade no sacerdócio e não há o que se discutir, viu? Com Deus é assim, há uma legitimidade. Com isso, o Senhor fez uma aliança, capítulo de número 18, no versículo de número 19. Toda a contribuição aos objetos sagrados que o povo de Israel oferecer a Adonai dou a você e a seus filhos, as filhas, e a uma lei perpétua, uma aliança de sal eterna diante de Adonai para você e seus descendentes. Deus estava fazendo uma aliança perpétua de sal com os sacerdotes. Isso não se discute. Amém, queridos? Isso não se discute. Mas mesmo assim, Moisés sabia que aquele povo tinha alguma coisa que realmente não estava lhe agradando. Então, olha só, no capítulo de número 20, Miriam, capítulo 20, Miriam, a irmã de Moisés. Olha lá, capítulo 20. O povo de Israel, toda a comunidade entrou no deserto de Zin no primeiro mês e permaneceu em Kadesh. Miriam morreu e ali foi sepultada, ou seja, Moisés perdeu a sua irmã. Aí, versículo 2. Pelo fato da comunidade não ter água, eles começaram a praguejar. Isso aí. Começaram a praguejar. Aí no versículo de número 7, o Senhor disse a Moisés: pegue o cajado, reúna a comunidade, você e Arão e seu irmão, e diante dela, diga a rocha que produza água. Vocês lhe trarão água da rocha, e assim farão a comunidade e seu gado beber. Diga a rocha. Aí, no versículo de número 11, Moisés levantou a mão e bateu
bateu 2 vezes com a vara na rocha. A água fluiu em profusão e a comunidade e o gado beberam. Moisés, um homem, ele fez um projeto dos céus aqui na terra, construiu, Deus deu uma inteligência maravilhosa para ele, construiu as pirâmides, fez tantas coisas. Moisés foi rei. Mas, no entanto, no versículo de número 12, Adonai disse a Moisés e Arão: por vocês não terem confiado em mim, olha só, Moisés e Arão não terem confiado no Senhor, fazendo que eu fosse considerado santo pelo povo de Israel, não levarão essa comunidade à terra que dei a vocês. Não levarão. Olha só o que Deus faz. Primeira coisa que Deus faz. Vamos lá no versículo de número 25. Deus fala: pegue Arão e Eleazar, seu filho, leve-o ao cume do monte Ur, retire as roupas de Arão e ponha-as sobre Eleazar, seu filho. Arão será reunido com seu povo, ele morrerá ali. Pois é. Arão, lembra que Arão fez um bezerro de ouro? Lembra que eu falei sobre os pecados cometidos, os erros que você comete, tudo aquilo que a gente comete? Aqui a gente resolve aqui. Por isso eu queria dizer a você, queridos, você e eu, nós estamos no Êxodo. Bem-vindo ao Êxodo. Isso que nós estamos passando, tudo isso que nós estamos vivendo, nós estamos no Êxodo. Nós estamos nos preparando para uma partida. Eu não sei quando vai ser, mas existem algumas coisas. Quando Deus falou para aquele povo: vou tirar vocês da terra do Egito, vou levar para uma terra que mana leite e mel, Deus estava dizendo: preparem-se, porque nós vamos fazer uma grande viagem, uma viagem longa. Eu não sei quanto tempo vai demorar, mas nós estamos nos preparando para uma grande viagem, viu, queridos? E eu queria deixar mais algumas coisas que aconteceram com alguns sacerdotes. E nós estamos aqui lendo esse livro, mas eu posso colocar para vocês, por exemplo, existe hoje, nós tivemos a perda do nosso evangelista Morris Cerullo, né? Tivemos a perda da vida dele, Deus o recolheu. Você sabe o que aconteceu também, queridos? A nossa irmã Damares, a nossa ministra, né, do governo Bolsonaro, uma pessoa, ela contou o testemunho dela, que ela foi estrupada quando era criança e tudo mais. Um jornalista da revista Carta Capital falou que ela poderia ter feito sexo com Jesus. O camarada falou esse tipo de coisa, esse tipo de impropério para uma serva do Senhor. Sabe o que aconteceu com ele, queridos? Esse homem morreu de infarto. Ele falou essas barbaridades no mês de novembro. Ele morreu de infarto agora no mês de abril. As pessoas não falam isso. Mas nós que temos o Espírito do Senhor, nós sabemos das coisas que estão acontecendo. Viu? Temos também, gostaria de falar com você, o apóstolo Ibrahim, nos dias de hoje, ele disse que grandes homens e mulheres de Deus iriam se trair, iriam cair, haveriam muitos escândalos, muitos homens de Deus e mulheres de Deus iam ser tirados do púlpito. Você conhece também a missionária Cristina Maranhão, lá do Nordeste, da Assembleia de Deus. Ela diz que grandes
movimentos naturais iriam acontecer. Isso foi em 2019 e nós estamos vendo isso acontecer. Eu tenho também, queridos, o pastor Ezequiel Silva, da Assembleia de Deus, homem de Deus. Cansei de ouvi-lo nas orações que nós fazíamos à sexta-feira lá na igreja, e esse homem havia falado naquela época que grandes líderes e comunidades iriam cair. Deus estava recolhendo alguns e outros iam ser colocados em escândalo, iam aparecer grandes escândalos. Isso já está acontecendo. E um grande homem de Deus também foi colocado em escândalo, um homem da Bahia. Eu não vou falar o nome dele aqui, mas entende, querido? Olha só, quantas coisas estão acontecendo. Ciclone no Maranhão. Essa mulher falou sobre esse ciclone no Maranhão. Aconteceu no Maranhão essa semana. Aconteceu no Sul essa semana. O mês passado aconteceu lá em Santa Catarina, né? Então, você está vendo o que está acontecendo com a China e a Índia, essa guerra, né? A China e a Índia. Você sabe que a Inglaterra baniu a empresa chinesa Huawei, foi banida na Inglaterra. Então, esse dragão está sendo colocado no seu devido lugar. Queridos, nós não podemos olhar com desprezo as coisas que estão acontecendo. Nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Moisés é um homem amado por Deus. Falava com Deus face a face, mas por ele ter tocado 2 vezes, bateu 2 vezes na rocha, porque ele estava irado com aquele povo que só reclamava. Por causa disso, ele não entrou na terra prometida. Eu não sei o que você está fazendo. Eu não sei o que você está pensando. Eu não sei quais são os objetos que você está olhando, adorando, né? Eu só sei de uma coisa: não perca o foco de Deus, porque Deus, Ele está vendo tudo que nós estamos fazendo. Ele está anotando todas as coisas e nós não podemos perder a oportunidade de estar com Ele brevemente. Viu, amados? Eu creio que você vai comigo e com toda a congregação nos encontrar com o Senhor. Viu? Eu tenho certeza, porque Deus, Ele é poderoso. Deus não vai permitir que eu e você fiquemos na beirada do caminho. Amém? Que você tenha uma boa noite e fique com essa palavra. Não é para te amedrontar, não. É para te alertar que nós já estamos no êxodo. Amém, amados? Fique na paz do Senhor e tenha uma boa noite. Tchau. As we hear the King.